das conversas e nem tem como, caso as mensagens forem verídicas, não tem como tirar as mensagens de contexto. A Roberta Luxinger falou, por meio do seu advogado, que você vai falar nos autos, né? Mas, até agora, ninguém consegue dar uma justificativa convincente sobre o assunto. E o Lula, sabendo que está contaminando a sua campanha, já deixou muito claro que o Lulinha deve explicação e deve muita explicação à sociedade. Leila. E tem mais, viu? Os aliados do presidente Lula têm reclamado publicamente sobre os vazamentos de informações sigilosas relacionadas ao Lulinha. Nessa segunda-feira, foi a vez de Fernando Haddad se pronunciar. A declaração foi dada após críticas do advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, à divulgação de informações do inquérito da Polícia Federal, que apura essas suspeitas de corrupção e tráfico de influência. Para Haddad, a apuração precisa seguir os procedimentos previstos em lei. Segundo ele, uma quebra irregular de sigilo pode comprometer etapas futuras e até colocar em dúvida a validade do processo. A defesa do Lulinha pediu que os vazamentos fossem investigados. Depois do pedido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a Polícia Federal apure como informações protegidas chegaram ao público. Na avaliação de Haddad, eventuais irregularidades podem até gerar ganhos políticos imediatos, mas não contribuem para o resultado da justiça no longo prazo. O candidato também defendeu que o governo federal não interfira nas investigações. Para ele, ministros, superintendentes e delegados precisam ter autonomia para conduzir os trabalhos. Bom, assunto que eu preciso falar com o Felipe, porque já tem gente graúda e importante comentando. O ministro Fernando Haddad é muito próximo do presidente Lula e a gente pode dizer que até agora ele é o número 2 do PT, né? Então, se a gente não tivesse o presidente Lula aí como candidato à presidência, talvez tivéssemos Fernando Haddad, que já foi no passado essa pessoa, esse personagem, esse candidato. Então, é alguém muito próximo do presidente Lula que pode falar com uma certa propriedade. Ele que pede, então, que as autoridades tenham autonomia e independência para fazer essa investigação, só que eles pedem isso sempre comentando muito, né? Sempre metendo o bedelho, um pede para que vá para a primeira instância, o outro pede que vá para a mão do ministro André Mendonça, o outro pede que o ministro André Mendonça não tenha competência de pedir informações à Polícia Federal. Então, o imbróglio está tão grande que no mês passado, houve aí essa divergência da Polícia Federal com o ministro André Mendonça da Suprema Corte. O ministro chegou a pedir que delegados que estivessem investigando esse caso não fossem retirados do caso sem autorização dele. Depois chegou a pedir que qualquer pessoa que estivesse no caso não pudesse sair do caso sem autorização dele, porque de fato pessoas saíram, delegados foram trocados por um pedido do presidente Lula, um assunto que sequer correu muito na mídia, mas isso de fato aconteceu. Então, Haddad pede independência para que essa investigação aconteça, mas no fundo, está todo mundo metendo o seu bedelho, Felipe. Exatamente, Neila. Aí que você vê a necessidade da nossa Polícia Federal ser republicana e ser imparcial. Não pode ter ingerência administrativa e nem funcional do Ministério da Justiça, né, onde a Polícia Federal administrativamente é vinculada em relação à atuação da Polícia Federal. Então é importante, sim, que a Polícia Federal faça o trabalho de forma independente e de forma imparcial. Então o que o Haddad pede, na minha opinião, é o óbvio, né? Pede que o governo federal não deve, né, se meter nessa investigação. A investigação tem que correr da forma mais neutra possível, sem ficar nessas questões políticas e de politicagem, né? Então, o Haddad sabe, né, que se o governo federal quiser interferir na Polícia Federal, mudando o delegado, mudando os investigadores que fazem a investigação em relação ao Lulinha e a Roberta Luxinger, vai ser muito prejudicial ao governo Lula, né? E quem não deve, não teme. Quem não deve, não tem problema em ser investigado. Então, o que o Lulinha tem que defender nesse momento, e o aliado do Lula tem que defender nesse momento, é o trabalho imparcial, é um trabalho feito da forma mais neutra possível e mais profissional possível, da Polícia Federal. Sem o trabalho da Polícia Federal de forma correta, vai parar dúvidas em relação ao trabalho da Polícia Federal. E quando você vê o Marco Aurélio Carvalho, que é advogado do Lulinha, apontando eventuais nulidades, né, sobre vazamento de
de troca de mensagens, dá para ver, né, que talvez o trabalho da defesa seja muito mais tentar buscar essas nulidades, né, essas preliminares, do que, de fato, rebater o conteúdo das mensagens e rebater o mérito, né, do inquérito que investiga tráfico de influência e benefícios que o Lulinha teria recebido de lobistas dentro do Ministério do governo Lula, né? Então é algo realmente muito grave. Então, pelo visto, a própria defesa do Lula está mais preocupada em buscar nulidade do que realmente rebater o conteúdo e o mérito da questão. Então você vê, né, que isso mostra, claro, a defesa tem todas as condições e tem que ter todas as ferramentas possíveis para poder defender o seu cliente, mas quando eles querem pegar muito mais questões de nulidade do que questão do mérito, você vê que talvez não tenha para onde correr o Lulinha em relação a esse assunto, né? E quando o André Mendonça quer fazer o seu trabalho, né, querendo blindar a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal que trabalha para si, várias pessoas criticam o André Mendonça porque, teoricamente, esse não é o trabalho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu venho colocar aqui, às vezes, Neila, para resolver uma questão tão excepcional, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter instrumentos excepcionalíssimos também, senão a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar em relação às investigações como um todo. O negócio é que estamos falando de uma campanha eleitoral que está usando 2 escândalos aí para seguir em frente. Ambos candidatos fogem de falar sobre os assuntos e a gente também vai falar sobre o Flávio aqui, então vai ser o nosso debate aqui vai ser equilibrado sobre isso, mas o presidente Lula também se esconde ao falar disso, porque a única coisa que ele fala é: não vou proteger o meu filho, se ele tiver que ser questionado, se tiver que ser investigado, ele será. Mas o presidente Lula em nenhum momento fala aí sobre a relação do chefe de gabinete dele e também do Berger, que era um assessor dele de dentro do Ministério da Saúde, com a Roberta Luxinger. Não é que sejam pessoas distantes do presidente Lula, estamos falando do chefe de gabinete e o presidente não se manifestou sobre isso, não quer falar sobre isso. Talvez em alguma sabatina que aconteça, porque debate não aconteceu, não sabemos nem se vai ter de fato, mas talvez em alguma sabatina ele seja questionado sobre isso, porque é muito fácil você fugir de uma resposta como essa e deixar apenas, se tiverem que investigar o meu filho, ele será investigado. Não funciona assim dessa forma, ao menos não deveria. E aí é o que a gente fala aqui sobre eleições no nosso país, né, Felipe? O problema da polarização é a cegueira. Enquanto aliados, manifestantes do PT, assim como da direita, tá? Do PL, a mesma coisa, assim como os bolsonaristas, muito de direita, os bolsonaristas raiz, dos dois lados defendem ou fecham os olhos para esse tipo de escândalo, fecham os olhos para as respostas que precisam ser concedidas, a gente não consegue ter respostas dos nossos políticos. Como é que a gente vai colocar um presidente num governo por mais 4 anos? E olha que ele já teve muito tempo para governar, hein? Muito tempo para governar, muito tempo para mostrar serviço, muito tempo para mostrar projeto. Como a gente vai colocar um político para governar por mais 4 anos sem que ele responda sobre um escândalo tão grande? Não é que a gente está falando de uma coisinha só. A gente está falando de INSS aqui, de descontos indevidos do INSS, que o Lulinha também está supostamente envolvido. Estamos falando sobre tráfico de influência. Então, é muita coisa ligada para que um candidato à presidência da República não responda. Então, estão fugindo claramente até o limite, né, Felipe? Então, a gente vai fugir de responder isso até onde der. Até onde for possível, a gente corre de responder, mas acho que vai chegar um momento que vão ter que falar, viu? Que eu acho o ponto principal em relação a esse assunto, né? As pessoas, né, são contra a corrupção até atingir o seu político, que é querido, né? Quando atinge o teu político querido, as pessoas arrumam o subterfúgio para defender o seu político e não vê nenhum ato corrupto, né? Nenhum ato ilegal em relação a esse assunto. Outro dia eu estava vendo um comentário de um telespectador nosso sobre uma das questões que eu levantei sobre a questão do Lulinha. Aí falaram, não tem contrato, cadê o contrato assinado? Não tem contrato assinado, logo não tem tráfico de influência. Não, gente, pelo amor de Deus. Você pega o tipo penal nele, o tipo penal é claro, olha como é que fala o tipo penal. Solicitar, exigir
cobrar ou obter para si ou para outra pessoa vantagem ou promessa de vantagem com a desculpa de influenciar um ato de um funcionário público em seu trabalho. Ou seja, não precisa de contrato, basta solicitar, basta exigir, né? Então, independente de ter contratação ou não, em relação ao que Alberto Luxing e o Lulinha queriam no Ministério da Saúde, ou na Dataprev, ou em Ministério do Governo, só o simples fato de solicitar já é tráfico de influência. Então, não precisa de contrato nenhum. Então, você vê a cegueira ideológica de parte das pessoas que defendem, né, o Lulinha sem ter nenhum motivo para tanto, né? Claro, vamos esperar a investigação concluir para poder tomar uma decisão definitiva sobre o assunto, uma opinião definitiva sobre o assunto. Mas que tem indícios suficientes de que houve solicitação, houve exigência, e, na minha opinião, isso está mais do que claro. E do outro lado, é exatamente igual, Mila. O público bolsonarista aponta para o Lulinha, aponta para o Lula e esquece que o próprio Flávio Bolsonaro deve explicação e multiplicações relacionadas ao patrocínio do filme Daqui Rossi, além de outras questões também, né? Então, quando a gente não parar com essa cegueira ideológica, com essa bolha de defender o seu político querido, a gente não consegue mudar um país. E para mudar o Brasil, Neila, precisamos de um trabalho muito grande. A militância ela não pode se sobrepor aos interesses de uma nação, né? A militância está dividindo o país, não só a militância, como a polarização está dividindo o país e esquecendo das necessidades, da prioridade da nação. A gente vem esquecendo, né, que somos um país subdesenvolvido e que isso... A gente leva esse título há muitos anos, né? Me parece que a gente não quer mudar não quer subir de patamar, não quer mudar o nosso país. E aí a gente continua na mesmice. Os mesmos planos, os mesmos projetos governamentais e a gente, enquanto eleitor, votando em um só para que o outro não esteja no poder. Mas o que interessa mesmo é a gente sair da onde a gente está. Altíssimas taxas de juros. Então, se você quer comprar um carro, fazer um consórcio, um financiamento de uma casa ou de um carro, está quase impossível. Dinheiro em banco quase impossível, empréstimo muito difícil, juros nas alturas, como é que você vai pagar isso depois? O salário mínimo defasado, inclusive o ministro da Fazenda, Dario Durigan, divulgou, né, para quanto vai subir o salário mínimo, se eu não me engano, R$ 1.741, um pouquinho acima do que eles haviam previsto. Agora, se a gente for falar de inflação, Felipe, inflação não é essa inflação que a gente escuta falar, né? O ministro Fernando Haddad falava muito, estamos num país sem inflação está muito baixa, os índices são muito bons. O Haddad, ele adora números, né? Inclusive no debate com o Tarcísio para o governo de São Paulo, o primeiro debate que foi na Band, ele confrontava o Tarcísio o tempo inteiro com números. Só que os números que são apresentados pelo governo federal, eles não são realistas. Eles podem ser reais, só que não são realistas, eles não representam a realidade da população. Eu quero saber, e se você estiver assistindo a gente, pode até responder aqui no nosso chat, na nossa live. Esse salário de R$ 1.741 na sua mão, ele chega até o final do mês? Eu duvido. Para qualquer pai de família, para qualquer esposa, para qualquer mãe de família. R$ 1.741, você compra o quê? Você vai no mercado uma vez para fazer uma compra, você não sai de lá pagando menos de R$ 300. E quando o Flávio Bolsonaro bate nessa tecla do supermercado, né, ele já fez vários vídeos sobre isso, ele não está errado. Ele pode estar errado na forma da abordagem, mas ele está certíssimo. A inflação não é sentida por índices. O brasileiro sequer sabe ler um índice, até porque a educação no Brasil é tão ruim, a matemática no Brasil é tão ruim, que o brasileiro sequer consegue interpretar esses dados. Então é muito fácil jogar dados para a população e dizer que não tem inflação ou que o índice de inflação está baixo, só que a família chega no supermercado e não consegue sequer finalizar uma compra. A inflação ela é medida pelo seu carrinho no supermercado. Ela é medida se você consegue pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Aí você me conta, R$ 1.741 vai fechar o seu mês? R$ 1.741 está acima dessa inflação absurda? Você consegue fazer alguma coisa? Daí, Felipe, esses números muito bonitos, eles significam alguma coisa para a população?
Essa é a grande questão, Nila, em relação ao governo e as dificuldades do governo querer defender de forma prática e pragmática a melhoria da economia, né? Quando você pega os números cru, né, da economia, você vê que a inflação, de fato, está no patamar quase batendo a meta, né, encostando ali com o teto da meta da inflação. Você vê que tem crescimento econômico, você vê que tem um número de pessoas empregadas, né, muito maior do que a média histórica. Então, você vê que o número da economia ele não é ruim, né? Mas a população não sente essa melhoria no bolso. Ela vai ao mercado e sente que não consegue o teu salário mínimo, né, fazer frente ao aumento do preço e do custo dos alimentos, a fazer frente ao preço e aumento de custo dos transportes públicos, da energia elétrica, do celular. Então, realmente, há uma certa distopia entre o que defende o governo, citando os números, né, com a realidade do grande público brasileiro. A Maria Hermínia Tavares, né, que é grande economista, que pautou muito debate da esquerda, tem um comentário, uma frase maravilhosa. Ela fala que o povo não come PIB. E, de fato, o povo não come PIB, né? Se o PIB melhorar, subir, mas não se traduzir em melhoria para a população, não significa absolutamente nada. O brasileiro sabe que o preço do cafezinho está muito alto, que o preço da carne está cada vez mais alto, aquela promessa que Lula fez, né? A promessa é uma metáfora, né? Vamos colocar assim, né? Na campanha dizendo que o povo ia comer mais picanha, não se traduziu em realidade para o povo brasileiro, né? Então essa é a grande dificuldade que o Haddad, como ministro da Fazenda, tem, né, de fazer esse discurso no governo do Estado, e é uma dificuldade muito grande que o governo Lula tem, né? A verdade é que, para o povo, em geral, a situação dele está muito pior do que estava há alguns anos atrás. Então o governo não consegue traduzir mostrando, né, a melhoria para o povo em geral. Então esse vai ser o grande problema do governo atualmente. A gente sabe que o preço do alimento houve uma pequena variação para baixo comparado com 2 anos atrás, quando a cesta básica, o produto da cesta básica estava batendo recorde, né? Mas ainda está muito ruim para o povo brasileiro, que não consegue, Neira, você tocou no ponto principal, não consegue fazer com que o teu salário dure até o final do mês. O salário acaba bem antes, né, do final do mês. Já essa é a realidade do povo brasileiro. Olha, a gente muda de assunto porque o ministro do Supremo